Vem cá, você prefere terapia online ou presencial? Você sabe na prática qual é a diferença entre essas duas? Olá, eu sou a Sofia, eu sou psicóloga, gestalt terapeuta e neuropsicóloga e seja muito bem-vindo ao vídeo do meu canal Psicologia em Processo. Hoje a gente vai entender um pouquinho do que funciona, como é que é a terapia online, como é que é a terapia presencial e também a avaliação neuropsicológica, o que cada uma dessas duas implica para te ajudar a escolher o que vai funcionar melhor para o seu momento atual de vida. Então pega seu cafezinho e vamos comigo. Pra não dar briga e antes que digam que eu tô puxando sardinha pra qualquer lado, eu já vou iniciar esse vídeo dizendo que eu atendo nessas duas modalidades, eu sou completamente apaixonada pelas duas e esse vídeo não é pra tentar te convencer a seguir uma ou outra, mas é uma visão de uma pessoa que tá dentro dessas duas e que também já fez terapia nessas duas modalidades pra te ajudar a realmente dar um norte. Vamos começar da mais clássica? Vamos lá! Vamos para a terapia presencial, que é a mais conhecida, terapia, avaliação neuropsicológica presencial, que é você numa clínica, na sala, com seu psicoterapeuta, com seu neuropsicólogo, que tem totalmente o sigilo garantido, pode ser entre grupos também que estão lá, mas na maioria das vezes é individual. Qual que eu considero os pontos mais positivos dessa modalidade? Bom, acho que a questão de ser no presencial tem um sigilo muito mais garantido, porque você tem certeza de que só você e seu psicólogo estão escutando, tem todas as paredes da sala, tem o fato de você ir até lá. Então, em relação ao sigilo, eu acho que é mais fácil manter o sigilo na terapia presencial do que na online, que implicam outras coisas que a gente vai falar um pouquinho mais pra frente. Acho que em relação também a rituais, porque, pensa comigo, o ser humano, a gente é seres muito ritualísticos e são importantes pra gente os rituais, pra gente conseguir entender os eventos que estão acontecendo, até pra gente se programar e até mesmo às vezes por questões de rotina. Então, o ritual de, por exemplo, você pegar o seu carro, pedir um Uber ou pegar seu ônibus e ir até a terapia, já vai te preparando um pouco psicologicamente para o que você vai falar. Só de você ter que, por exemplo, subir o elevador do prédio até chegar na sala do seu psicólogo, já te coloca um pouquinho mais de, ok, vou entrar em sessão, o que eu vou querer falar, o que eu quero trazer hoje. Eu sinto que faz uma preparação um pouquinho melhor, sabe? Você se conecta realmente, você entende. Às vezes até você sentar e ficar lá na salinha de espera, no meu consultório, os pacientes eles chegam, tomam um cafezinho, ficam escutando uma musiquinha até serem chamados para a sessão. E esse espaço, acho que esse não é exatamente o espaço, mas o tempo que isso vai demorando ajuda a criar um pouco um espaço maior para a terapia, sabe? Para ela poder acontecer. Você vai se esvaziando um pouquinho antes de entrar em sessão. Acredito que isso seja importante. Outra parte que eu acho muito legal do presencial é a capacidade de intervenções que a gente tem, que é um pouquinho mais intenso. Por exemplo, no meu trabalho, eu faço muitas intervenções, às vezes com arte-terapia, que nada mais é do que o paciente expressar um sentimento, uma emoção, uma história por meio da arte. Às vezes a gente usa massinha, às vezes a gente usa cerâmica, muitas vezes é tinta, ou às vezes até o lápis de cor mesmo, mas é uma forma do paciente conseguir expressar o que ele está pensando. Digamos assim, quando as palavras falham, a gente se expressa por meio da arte, o que é super válido. Eu já fiz imensas intervenções sobre isso. E na maioria delas deu resultados super interessantes, que a gente sai um pouco do campo cognitivo das falas e explora outras coisas, e por explorar outras coisas a gente tem resultados que não teria antes. Intervenções também com o corpo são possíveis no presencial. Quando eu quero dizer com o corpo, às vezes na mesma linha mais ou menos da arte-terapia que eu comentei, é ir um pouquinho além, sabe? Eu gosto sempre de incentivar meus pacientes a ter uma autopercepção, que é uma coisa que a gente vai adquirindo mesmo, de observa seu corpo, o que está acontecendo agora, você está sentindo alguma coisa, tem alguma parte dele que esteja chamando mais atenção? E quando a gente está no presencial para fazer isso, eu tenho o costume de às vezes oferecer outros estímulos para os pacientes. Por exemplo, pega essa pedrinha que está aqui do lado, sente a textura dela, observa mais coisas, ou observa algo específico do seu corpo, começa a fazer uma massagem. Isso também é possível no online, mas eu sinto que no presencial, a gente fazendo isso com a pessoa, dá para entender de vez a reação dela ali, e isso é uma coisa muito rica. Poder observar o corpo todo, o que está acontecendo, e escutar da perspectiva desse paciente mesmo, de como é que está sendo isso naquele momento, o que está acontecendo, com foco 100% no aqui e agora. Outra vantagem a mais do presencial,
que eu também acho que vale a pena a gente dizer é a questão, complementando um pouco das que eu falei antes, da questão física mesmo, de você sentir fisicamente uma pessoa ali com você. Eu acho que a terapia online, ela proporciona muito isso, mas o presencial, às vezes, é um momento que você precisa dar um abraço, ou às vezes ter alguém que vai enxugar suas lágrimas, ou alguém para te oferecer um lencinho, sabe? O espaço em si da terapia, ele já é terapêutico por si só, sabe? E você tá lá num ambiente totalmente diferente, seu corpo se conecta de uma forma diferente. E quando é, por exemplo, nem comentei muito aqui, mas quando é no caso de crianças, eu, por exemplo, não pauto a minha prática com crianças de forma online. No máximo, adolescentes, e depende muito do adolescente e da idade. Por que eu não faço psicoterapia nem avaliação com crianças online? Porque a atenção, gente, é muito difícil. Se a gente que é adulto, nesse mundo que a gente está vivendo, super cercado de tecnologia, o tempo inteiro o celular apitando, o tempo inteiro uma demanda nova, já é difícil. Imagina uma criança que tá ali no tablet, que tá com demandas de atenção, às vezes um comportamento um pouquinho desviante. O online, eu acredito que ele não abarca muito essas questões. Claro que dá pra gente fazer várias intervenções diferentes, mas, por exemplo, o brincar com a terapia infantil, eu não vejo ele podendo acontecer no campo online. Eu acho que a gente perde muita coisa, porque vai ser a criança com um tablet, com um celular, dando uma visão, digamos assim, um pouco limitada da perspectiva dela pra gente. E é muito mais difícil se criar um vínculo com crianças a partir da modalidade online. Então eu acredito que não seja muito interessante, mas casos e casos, a depender, faz sentido. Acho que muito para pacientes expatriados que moram fora do Brasil e precisam de uma terapeuta para os filhos, ou precisam fazer uma avaliação para a criança. Mas depende também da aceitação que vai ter, mas no geral eu acredito que não seja lá muito interessante. Indo um pouco nessa mesma linha de coisas que não são tão interessantes assim do presencial, só tomar um cafezinho para dar uma revivida aqui, acho que também é de se considerar que é o tempo de locomoção. Como eu disse antes, que é uma coisa terapêutica, a gente tá no setting, tá naquele espaço com o seu terapeuta, eu sei que por vezes também pode ser muito cansativo. Eu tenho vários pacientes que moram na mesma cidade que eu sou de Brasília, e preferem fazer de forma online. Por quê? Porque demora um tempo de se locomoção até você ir lá na clínica, e mais o tempo da sessão, mais sair. Às vezes o online, ele promove uma possibilidade de que aconteça. Pessoas que têm a vida muito corrida, ou de repente moram muito longe, ou os horários não conseguem se encaixar. O online eu sinto que é um espaço que tá abrindo para isso, sabe? Uma terapia que antes não seria possível, agora é possível. Agora falar então do online, quais as possibilidades, por que é bom, por que é ruim. Começar aqui, uma grande vantagem, eu acho que realmente é, como eu disse antes, a locomoção. De fato, você não precisar ir até lá é muito positivo, você ganha muito tempo. Acho que a questão também de, a depender de onde você está, por exemplo, se você precisa viajar ou passar um determinado período de tempo fora do país ou fora do seu estado, da cidade que você está. Se fosse antes, essa terapia provavelmente não aconteceria, teria que buscar outro psicólogo, outra pessoa para te avaliar. Porém, com o online, a gente tem a possibilidade de um tratamento continuado. Eu já atendi nos mais diversos cenários possíveis que o paciente realmente fez acontecer, sabe? De, às vezes, fazer psicoterapia no carro, que para alguns eu sei que parece um absurdo, mas que para outros pode funcionar, depende muito da pessoa, sabe? Eu acho de como é que isso funciona para você. Algo muito... Percebam que tudo que eu tô dizendo não é uma verdade. É possibilidades, às vezes funciona para uns, às vezes não funciona para outros. É importante você se conhecer também, testar um pouquinho de um e de outro para ver o que faz sentido para você. Mais uma grande possibilidade do online que eu acredito que é muito interessante é poder tratar pessoas que não iriam até o consultório, por exemplo. Tem pessoas que tratam a ansiedade social de forma muito severa e estar com outras pessoas frente a frente no presencial é um tanto quanto desafiador. E eu sei que isso é um motivo de que muita gente desiste da terapia, porque pensa, vou ter que ir até lá, vou me sentir encarado, vou sentir que tem alguém me julgando. São muitos elementos que às vezes a pessoa ainda precisa lidar até conseguir dar esse passo. O online, ele quebra um pouco essa barreira, porque, por exemplo, você pode fazer a psicoterapia do seu quarto, no
seu conforto, no seu lar, você tem esse espaço seguro que te dá uma confiança para você poder explorar outras coisas. Então, a depender dos casos, acho que pode ser muito interessante. Agora, da questão do online, que eu vejo como talvez um grande ponto negativo, tem muito a ver com o que eu comentei antes sobre a atenção. Porque a questão é, a gente fica tanto tempo em tela e você tem uma terapia numa tela também, ou uma avaliação que está em uma tela, às vezes a gente tende a se desviar um pouco, sabe? Porque é fato que o consumo excessivo de telas, muito tempo de tela, pode causar dor de cabeça, inúmeros outros sintomas, e a depender do tempo que você já fica ao longo do dia, isso pode virar mais uma coisa aversiva e é mais difícil manter o foco. Mas acredito que sejam coisas que, como eu disse, são muito individuais e também precisam muito ser conversadas especificamente com o seu psicólogo para se adequar a isso. Por exemplo, já tive ou sei de casos de pessoas que fizeram terapia e estavam com uma aba assim do computador oculta, ou ficavam olhando para o celular, respondia mensagem. Importante também sempre ressaltar as regras da terapia. Logo na primeira sessão tem um contrato terapêutico, que eu acredito que todos os psicólogos apliquem com seus pacientes, onde a gente fala as regras, o que funciona, o que não funciona na terapia. E é nesse momento que também é muito importante estabelecer como é que funciona a terapia online, porque não é só porque você vai estar em outro lugar que essas regras não vão se cumprir. E a atenção é um dos maiores presentes e dificuldades que a gente pode ter hoje, mas é o que muda a terapia, sabe? Você estar presente ali, tentar separar esse espaço para fazer só aquilo, desligar as outras coisas, sair um pouco do mundo, estar 100% presente, é isso que acho que determina muito mais se uma terapia vai ser boa ou não, muito mais do que a modalidade. O resumo da ópera dessas dificuldades e potencialidades é que não é se é online ou se é presencial, mas é o como. O como que você faz essa terapia. Eu comentei da questão dos rituais, mas eu conheço e tem uma série de pacientes que eles mesmos realizam, e eu aconselho também a realizar rituais para o atendimento online. Um ritual pode ser uma coisa simples, como, por exemplo, organizar o ambiente que você vai fazer sua terapia, pegar uma bebida e já deixar ali do lado. Eu sempre gosto de pedir para os pacientes também deixarem um caderninho, uma folha e um lápis. Às vezes a gente anota coisas em sessões, ou se quiser desenhar, precisar expressar, separar esse espaço. Às vezes tomar um chazinho antes para acalmar, entender o que funciona, sabe? Às vezes você chega em casa cansado, toma um banho antes da terapia, limpar um pouco, chega pronto. Da mesma forma que o presencial tem o ritual de entrar e esperar, o online também pode ser criado uma série de rituais. É o como que a gente faz. Isso acho que vale não só para o tema de hoje, que é psicoterapia online ou presencial, mas acho que é para tudo que a gente faz na vida. Não é o que está acontecendo, é como que a gente faz. Não é o vídeo que vocês estão assistindo agora, é que forma vocês estão assistindo esse vídeo. Vocês estão prestando atenção? Vocês estão só aqui olhando para essa tela? Ou vocês estão comendo também? Ou vocês estão com várias telas abertas ao mesmo tempo? Como é que isso está acontecendo, sabe? Muitas vezes a gente busca chaves, informações a mais, coisas super secretas, explicações mirabolantes para as coisas, quando na verdade elas muitas vezes são simples. São a gente estar presente, estar no nosso aqui e agora, se entregar e poder experienciar o que tiver ali. Eu espero que esse vídeo tenha feito sentido para vocês e que ajude principalmente vocês a encontrarem um modelo que funciona para vocês, seja online, seja presencial, e principalmente um psicólogo comprometido e disposto a estar nessa jornada junto com vocês. Espero que tenha feito sentido e até a próxima.